vamos lá. Por favor, ó irmãos, outro ato profético. Tudo que você não quer na sua vida, escreva num papel. Deve ter papel e caneta aí na igreja. Acha um papel, rasga, escreve aqui. Não vá embora. Jogue aqui dentro o que você quer que saia da sua vida. Porque eu vou lá, vou pegar a bispo, vamos lá para o mar. E nós vamos orar e vamos jogar no mar. Para que vá para o mar do esquecimento, saia da sua vida de uma vez. Em nome de Jesus. Então vamos lá. 10 minutos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia então comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 13. Nós temos a confraternização dia 2 agora, de novembro. Que dia que é dia 2? Quarta? Quarta-feira. O valor do sítio foi 250 que a pessoa nos cobrou. A gente vai pegar esse valor e vai dividir por quem está indo. E lá a acomodação é pequena, mas é uma acomodação boa. Se fizer frio e chuva, dá para a gente ficar dentro da casa, lá ficar tranquilo. Fizer sol, tem piscina. Então dá para a gente passar um dia bacana lá. Então se você tiver interesse, você me fala. Porque de hoje para amanhã a gente já vai organizar a alimentação e a ida e a volta. 2 Reis, capítulo 13, verso 21. 13, verso 21. Posso ler? Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Diga a glória a Deus. Desta vez o Senhor falou muito sobre a glória. Diga comigo assim, grudado na glória. Irmãos, vamos lá, eu tenho pouco tempo, vai. A saboneteira e aqueles aparelhos da internet lá na parede, tá vendo? Eu já usei cola quente e já usei... Qual que é o outro negócio lá? Chapuz dupla face também. E o outro. Compra no material de construção. Silicone. E escorrega, tá vendo? Não fica. Eu não sei o que Eliseu fez. Quer dizer, eu sei. Mas a intensidade. A glória de Deus grudou em Eliseu, irmãos. A glória de Deus grudou em Eliseu. E essa glória de Deus que grudou em Eliseu é exatamente o que Deus quer que todos nós tenhamos. Uma glória de Deus grudada em nós. Nós precisamos entender que isso é de Deus e isso é algo que o Senhor nos concedeu. O homem viveu uma vida com Deus, fez os milagres, tudo, morre. Poxa, só restou os ossos do homem lá onde foi enterrado. Uma pessoa morta, o corpo da pessoa esbarrou nos ossos. Ei, presta atenção. E o cara ficou de pé, houve uma ressurreição. Só tocou os ossos do profeta e houve uma ressurreição. Ninguém orou, gente. Ninguém fez campanha. Não houve propósito de jejum, de oração, de nada. Simplesmente aquele homem morto tocou nos ossos do profeta. O que havia naqueles ossos? Eram ossos humanos como todos os ossos. Mas a glória de Deus estava ali porque aqueles ossos estavam grudados na glória de Deus. E nós precisamos grudar na glória de Deus. Nós não podemos ser igual a esses objetos aí. Você vai lá, coloca uma dupla face, coloca cola quente, coloca silicone. Passa 2, 3 dias, desgruda. Porque se você se desgruda da presença de Deus, você sai da posição que Deus tem para você. Você sai do seu lugar, você sai do centro da vontade do Senhor.
E nós precisamos grudar na glória de Deus. Posso ver um amém? E aí eu finalizo, porque eu acredito que tudo que o Senhor tem para entregar para nós, a gente está finalizando do que o Senhor já tem para nós hoje. Mas eu comecei a olhar esse texto porque a palavra do Bispo Alexandre no café de ontem, se você não tiver nada para fazer no último sábado do mês de manhã, lembre-se, nós estamos aqui proclamando o Evangelho. Fala, opa, não tenho nada para fazer no sábado de manhã, o pessoal está na igreja, vou para lá. Porque a gente tem recebido aqui nos cafés, mesmo com poucas pessoas, mas o Senhor tem se manifestado. E uma das coisas que o Bispo Alexandre, na palavra dele, mexeu comigo, ele fala a respeito de ser um cristão, que a gente não pode ter medo da morte. Você não pode ter medo da morte. Para você ser cristão, você não pode ter medo da morte. E eu confesso, irmãos, que é algo que eu preciso saber trabalhar na minha vida. Eu já passei por alguns testes e vou falar rapidamente para vocês. Mas antes disso, quando eu peguei Covid, acho que foi o momento que eu tive medo da morte. Dos medos da morte que já passou pela minha vida, mas quando eu tive Covid, eu tive medo da morte, porque teve uma determinada noite que eu já estava com a barriga toda furada, né? E hoje eu posso dizer para vocês que todo o medicamento que eu tomei foi do Bolsonaro, com comprovação científica ou não, eu confiei nesse medicamento, foi isso que eu tomei. Mas eu estava com a minha barriga toda furada, debaixo de medicamento, e eu acordei naquela noite sufocado, como se tivesse alguém segurando o meu nariz, e eu tive a sensação da morte. Eu falei, acho que de hoje eu não passo. E eu tive medo da morte, eu tive medo. Eu acredito que Deus me deu essa experiência, mas eu não sei se eu fui aprovado, né? Porque quando eu olho o apóstolo Pedro, por exemplo, que ele é morto de cabeça para baixo, quando ele é condenado e executado à morte de cruz, que ele diz que ele não é digno de morrer igual ao seu Senhor, que então ele morre de cabeça para baixo, os caras crucificam ele de cabeça para baixo. Eu fico imaginando a coragem daquele homem ainda escolher a pior forma de morte, porque ele acreditava naquilo que ele vivia. Nós precisamos acreditar em Deus, pastor, amém? Precisamos acreditar na glória de Deus. E nós precisamos grudar na glória de Deus. Que você seja grudado na glória de Deus. Amém? Seja grudado na glória de Deus. Eu já passei por alguns testes. Quando eu fui preso sem cometer crime, né? E é engraçado, eu preso, fiquei um dia ou 2 dias na delegacia de Cotia. E aí no meio dos presos, você falar que você é inocente, né? Os caras olham para você e falam, mais um inocente aí. Né? Fui preso e não saí da presença de Deus, né? Eu vi milagre lá dentro da cadeia. Através da minha vida, Deus operou milagre lá dentro. Eu vi milagre lá. Eu fui picado por uma aranha, que tem até ainda uma marca nas costas. Eu trabalhava em um abrigo e fui picado e falei para Deus, não vou tomar remédio nenhum. E não tomei. Tive vertigem, suava igual doido durante a madrugada. Não tomei remédio nenhum, não estou aconselhando você a fazer isso, foi experiência minha. E eu passei por isso, né? Passei por outras situações, né? Eu tinha sinusite de arrebentar. Quando a sinusite vinha, eu tinha que me trancar no quarto, tomar 2 comprimidos, ficar lá 2, 3 horas até aquilo acabar, para poder sair do quarto. Teve um dia que eu fiquei estressado, falei, Deus, não vou tomar remédio não. Estou de saco cheio dessa sinusite. E fiquei dentro do quarto, quase morri lá dentro daquele quarto, sem tomar remédio nenhum. Depois que aquela sinusite saiu naquele dia, nunca mais eu tive sinusite. E assim eu tive alguns testes, algumas coisas na minha vida. Só que no decorrer da vida, uma das primeiras coisas que aconteceu, que eu pensei comigo assim, Deus, o que está acontecendo? O pastor Gia acho que nem sabe disso. A gente estava fazendo a minha casa e a gente estava carregando não sei o que lá, né? E esse menino nas escadas, aí a gente estava subindo acho que concreto para cima, então a escada estava feita, a gente estava indo para o 2º piso, né? Tinha ele, tinha outros que eu não me lembro mais, eu me lembro muito dele.
as botinas de trabalho, do jeito que ele subia, com a lata nas costas, descia. Eu subia, não fazia o mesmo barulho. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Por que meu pé está mais leve que o dele? Né? Aí teve uma situação incomum lá, que eu tive que abaixar para pegar alguma coisa. Ele falou assim, né? Pastor na época, né, pastor? As costas e tal, né? Aí eu olhei assim e falei, porque até aquele momento não havia nenhuma restrição, mesmo que eu trouxesse já uma hérnia do tempo do quartel, mas eu não tinha restrição física. E aí eu comecei a ter restrição física. Na minha casa, a gente não sabia o que é remédio, o que era médico. Eu transferi isso. Eu transferi isso para minha família. Eu não tomava nada, eu não ia em médico, não tinha esse negócio para mim. Era tudo à base de oração e de jejum, né? E aí com o tempo, a idade, né? Hoje tem alguns comprimidos que são amigos meus, estão lá em casa, né? E eu falando para Deus, falo, Senhor, a gente vive e a gente transmite a fé. Posso falar amém? A gente vive e a gente transmite a fé. E aí, um determinado tempo para cá, ministerialmente falando, eu disse para Deus, Senhor, se eu não consigo ter, como que eu vou ter convicção para passar? Eu sei que o Senhor faz, mas como que eu vou ter convicção para passar? E da palavra do bispo Alexandre, nesses dias Deus trabalhando na minha vida, eu olhei para essa passagem e falei, peraí, os ossos de Eliseu ressuscitou. Os ossos, quer dizer, Eliseu não estava em jejum, em oração, o homem está lá no céu já, não tem nada a mais a ver com os ossos dele aqui na terra. E os ossos revivem uma pessoa? Então, peraí, uma coisa que você já sabe, mas por isso assim, tem coisas que o diabo distrai a sua mente, tem coisas que você sabe, mas você fica distraído espiritualmente, igual aqueles meninos lá, estão distraídos. A gente ora para que eles venham despertar. Se eu perguntar alguma coisa para eles, provavelmente eles não vão saber, que estão distraídos. Muitos de nós ficam distraídos uma boa parte da vida. E a gente fica distraído. Aí eu estava lendo o texto, eu falei, peraí. O homem caiu, tocou nos ossos de Eliseu e reviveu. Por quê? Por causa da vida de oração de Eliseu. Você fala, Eliseu estava doente? Não, mais do que doente, porque ele tinha morrido, Ele estava mais do que doente. Tinha morrido. Ele não tinha mais saúde nenhuma aqui na terra. Mas os ossos tinham glória do Senhor. Posso falar amém? E aí eu falei, Senhor, então é isso. Porque o fato de eu ter algumas dores e não admitir as dores, não significa que a glória de Deus não está sobre a minha vida. Não significa que a glória de Deus não está sobre a sua vida. Posso falar amém? Então nós precisamos ter essa glória do Senhor sobre nós, para que nós venhamos ter o poder de Deus manifesto em nossa vida, para que nós venhamos crer naquilo que o Senhor é em nossas vidas, na manifestação do Senhor sobre a nossa vida, no poder da oração que sai da tua boca. Pastor, amém? De você se levantar diante de qualquer circunstância ou situação, irmãos. Irmãos, eu já tive respostas de Deus, que se eu falar para vocês coisas que o Senhor fez, tudo resolvido, ajoelhado, sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. Quem acompanhou mais de perto agora, tudo que o Senhor faz, eu tenho a certeza que o Senhor faz, porque assim, quando você está eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é assim, você está no problema, você pensa assim, e agora? Não tenho como resolver isso. Aí quando resolve, a primeira reação assim, obrigado Senhor, resolveu. Passa um tempo e fala assim, mas será que foi Deus que resolveu mesmo? Não, acho que foi por isso, não, acho que foi por aquilo, acho que deveria ter acontecido assim mesmo. Nossa, eu estava com medo à toa. Você vai tirando aquilo que é a glória de Deus. Então, uma outra bênção que tivemos foi o fato de sairmos lá do Cercado Grande. Nós saímos debaixo de divisão da igreja, não sabendo para onde ia, não tinha dinheiro para alugar o salão, não tinha nem aonde congregar, uma dívida restante para trás, houve uma negociação, parcelamos, atrasamos para pagar essa parcela, mas pagamos. A mulher, a proprietária, nos processou e queria um valor lá da gente. E aí a gente foi, teve audiência, graças a Deus, Deus nos deu advogado, a gente cuidou dessa parte. E quando chegou lá, o juiz simplesmente assim,
como é que eu posso usar o termo? Ele cancelou tudo. Não devemos nada. Aí você fala assim, quem que fez isso? Deus, pastor, amém? Deus, porque você não tem controle disso, consegue entender? Você não tem controle de nada. Você não tem controle, irmão. Quando eu fui preso em flagrante, crime inafiançável, eu não vou ficar contando essa história, porque eu nem gosto de contar essa história. Mas o Senhor me tirou de lá em 2 dias. Era crime inafiançável. Criaram para mim um flagrante, criaram para mim um monte de coisa lá, não tinha nada a ver com nada. E o Senhor me tirou em 2 dias. Tudo de joelho dobrado em oração, crendo e vivendo a presença de Deus. Então vamos despertar para a glória de Deus. Você precisa ter a glória de Deus sobre a sua vida. Porque o Senhor, Ele opera na vida, na tua vida, na tua casa, na tua família. Glória a Deus por isso. Então vamos crer e vamos viver isso. Coloca o diabo para fora da sua vida, da sua casa, da sua família. Viva aquilo que é o Evangelho. Glória a Deus por isso. E nós estamos no propósito de restaurar o altar, né? A pedra de hoje é a pedra de Issacar, que foi a Bia, né, Bia? Pega a pedra para mim, por favor, Bia. A pedra de Issacar. Issacar é um filho de Jacó que veio da escrava de Lia. Lia, quando teve Issacar, ela declarou que Deus a recompensou, porque filho é um bem no Antigo Testamento, né? Filho é algo que tem uma força muito grande, não, né? E ela então, ao ter o filho, Deus abençoe, ao ter o filho, ela declara que ela foi recompensada, e Deus é um Deus de recompensa, glória a Deus por isso. Mas Jacó, quando Jacó foi dar a bênção paternal sobre os meninos, ele chama Issacar de jumentinho. Quem é Issacar? Issacar é o símbolo da força, é o símbolo do trabalho, é o animal de força, porque o trabalho na época era um trabalho braçal, e o jumento é o animal de força nas pernas, a força para poder fazer o trabalho. Issacar representa a força para trabalhar. Glória a Deus por isso, né? Que você venha receber a força para trabalhar. Glória a Deus. Irmãos, não é trabalho do Egito, é trabalho de conquista, é trabalho de terra prometida. Glória a Deus por isso. Então eu gostaria que você ficasse de pé nesse lugar, a gente vai estar encerrando. E na restauração do altar, hoje nós vamos receber a força do trabalho profissional. A força do trabalho, em que você vai investir na sua vida profissional, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te surpreender. Em nome de Jesus Cristo. Quem tem sonhos de crescimento profissional? Sonhos, irmãos, sonhos. Não tenha medo de sonhar. Amém? Não tenha medo de sonhar, né? O sonho que você tem quando criança, se você buscar, é exatamente aquilo que Deus vai te dar na vida adulta. Quando fala de sonhos de criança, não se realizou, mas eu lembro do meu sobrinho Leandro, pequenininho, que ele ia ser fabricante de carro, ele ia ter uma fábrica e ele ia fabricar carro, né? Existem sonhos dentro de você que você fala assim, não, acho que a minha vida natural não dá conta. Dá, porque o seu Deus é o Deus do sobrenatural. Aprenda com o ministério que você vive. Preste atenção, quando você... Mostra a imagem para mim, rapidinho para mim, aí. Olha aí. Quando você vê essa imagem na televisão, você está vendo a nave da igreja. Amém? Agora pergunta para mim se eu tenho um tijolo para fazer isso aí. Então aprenda com o seu ministério. Quando você entrar nessa nave que você falava, bispo, não é mesmo que aconteceu? Então, você vai ver nave da igreja desse jeito, você vai ver quadra poliesportiva, você vai ver estacionamento de carro, você vai ver essa rua asfaltada, você vai ver mais 2 pavimentos aqui para cima. Amém? Então, creia naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Você vai prosperar, glória a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus Cristo,
a força do trabalho. Meu Deus, Elias restaurou o altar e ali ofereceu o sacrifício. E, Senhor, assim desceu sobre meu pai Israel a tua cura. Assim o Senhor venha curar a vida profissional de todos nós. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E que os seus filhos cresçam e prosperem, meu Senhor, na grandeza do Senhor, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo.